Pessoal, e o nosso primeiro assunto de hoje é um assunto, na minha opinião, muito importante, porque as pessoas têm muita dificuldade de lidar com o luto. Nós nunca estamos preparados, né? E por mais que a gente se espiritualize, sempre traz uma dificuldade, uma dor, uma necessidade de adaptação. E no fim de semana, nós tivemos o Dia das Mães. Então, muita gente fica triste nessa época porque não tem mais a mãe ali, né? Frente a frente, em carne e osso, para poder abraçar, celebrar junto, comemorar. Então trouxemos a Priscila Fernanda, que vai ajudar a gente a entender melhor o assunto e também a administrar a questão do luto. Pri, bom dia, Bom tudo dia, bem? Edu. Como Tudo estamos? bem, estamos bem, Tá graças a Deus. chique, Ai, elegante. obrigada. É um dia muito especial, sempre vim para cá, né? Fico feliz por isso. Tenho que me preparar toda especialmente para as pessoas, para mim, para vocês. Muito bom. Gente, o luto é algo que, assim, na nossa cultura, Edu, a gente já prega algo já muito diferente dos outros países. Então, por exemplo, na cultura ocidental, desde pequenininho, as crianças na escola já aprendem que as pessoas, elas nascem, crescem, reproduzem, morrem, como todo ser vivo. Só que eles não vê o luto como uma dor. Eles veem o luto como uma fase da vida em que você vai sentir saudade de uma determinada pessoa, porque ela já cumpriu a missão de vida dela aqui na Terra e ela precisou partir. Então, na cultura ocidental, isso é super normal, mas na nossa cultura não. Aqui no Brasil, a gente vê o luto como muita dor, né? E o luto, ele acaba trazendo várias patologias que a gente trata na alfaterapia, porque é um efeito dominó. Então, a pessoa que passou pelo luto, muitas vezes, que nem quando a minha avó partiu, eu que fiz tudo, né? Óbvio que a gente sente a saudade, a gente no primeiro momento não sabe o que fazer, mas as pessoas, elas costumam ter carregar um sentimento de culpa muito grande dentro delas, de eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter me dedicado mais, e aí começa a vir as emoções e começa a vir o efeito dominó, porque depois do luto vem a depressão, vem a insônia, vem o estresse. Então, assim, começa a desenvolver todas aquelas patologias que a gente trata na alfaterapia. Vem o medo, o pânico, a fobia. Então, você tem medo de a qualquer momento acontecer algo com alguém da sua família e você acaba ficando perturbado. Então, a gente trata o luto na alfaterapia e às vezes uma patologia que a pessoa procura a gente para tratar. Eu já tratei pacientes que não conseguiam ter prosperidade financeira. Por conta do luto. Quando a gente põe o paciente no estágio de alfa, o que vem? O luto. Então, assim, o luto, ele trava a vida da pessoa de uma forma que aí vai gerando o sentimento de culpa, de incapacidade, sabe? E vai bloqueando, e a pessoa perdeu o emprego. Então, assim, quando ela passa pelo luto, ela perde o sentido da vida. É normal, você tem um tempo que você precisa viver essa dor. É normal, tá? Todo mundo precisa viver o tempo do luto, né? Eu falo que cada pessoa tem o seu tempo, a gente tem que respeitar esse tempo. Mas passou desse tempo, a vida precisa seguir. Porque tem gente que paralisa ali, Paralisa ali e fica preso. E dali em diante parece que a vida não faz mais sentido. E aí começa a vir todos aqueles sintomas que a gente trata na alfaterapia. A insônia, o estresse, o medo, a fobia, o pânico, a depressão. E isso é tudo recorrente. E às vezes o luto, Edu, nem sempre acabou de acontecer. E às vezes, por exemplo, como foi o Dia das Mães, o que acontece? A pessoa revive esse luto de novo, e aí no ano seguinte ela revive o luto de novo, e é uma dor que ninguém dá o remedinho para cicatrizar, é uma feridinha que sempre que você às vezes vai num lugar que você ia com a pessoa, você lembra, mas você não lembra com felicidade, você lembra com outro sentimento, você lembra com dor, com rancor, com raiva, e isso faz muito mal para a nossa vida. Até isso que eu iria comentar contigo, essa questão do lembrar com felicidade, dos momentos bons. Esse pode ser um exercício, né, para a pessoa que está, de repente, já com a situação administrada, porque alguns param no tempo, mas outros, né, entenderam e seguem fluindo com a vida. Mas quando chega nessa época, relembra de novo e aí vivencia a dor.
que a pessoa pode fazer nesse dia, nessa época, ou em outros dias importantes também, como, por exemplo, o aniversário da mãe, né? Que daí acaba se lembrando, né? O que é recomendado fazer para mudar isso na hora? Em primeiro lugar, ela tem que tratar a dor, tá? Não adianta você querer chegar numa data comemorativa, é como se você machucasse o joelho e criou a casquinha. Aí, ou então aquele dedinho que você bateu e que daqui a pouco você bate de novo o mesmo dedinho. Tá. Você fica se martirizando. Então, você não pode... Em primeiro momento, você precisa tratar esse luto. Então, na alfa-terapia, o que a gente faz? Né? A gente coloca a pessoa no estágio de alfa, que é aquele estágio de relaxamento, com os olhos fechados, que é o estágio como se ela fosse começar a dormir, e ela fica consciente falando com a gente. E naquele momento, a gente, quando é o processo do luto que a gente vai tratar, a gente faz como se fosse uma despedida. Então, ali a pessoa ela vai falar que está com saudade, o que fez, pedir perdão, aí a gente faz a terapia do perdão, porque dentro da alfa-terapia, a gente engloba 25 técnicas, né? Então, às vezes, nesse estágio de luto, a gente faz a terapia do abraço, do perdão, sabe? Faz o acolhimento, porque às vezes a pessoa passou pelo trauma do susto, e aí ninguém segurou a mão dela, ninguém acolheu ela. Inclusive, eu saí daqui na terça-feira, eu fui para São José do Rio Pardo, né? Lembra que eu comentei? E eu falo que, assim, ser terapeuta é uma missão de vida. E no banco do ônibus, né? Eu até, inclusive, mandei o link do programa para ela. No banco da frente do ônibus, tinha duas moças sentadas. E eu percebi que ela começou a chorar. Aí, na hora, já que era um choro diferente, porque o choro da dor é diferente, o choro do luto, sabe? E ela começou a chorar. Na hora, eu tirei meu cinto, ajoelhei no chão do lado dela e eu senti a dor dela. Eu nem sabia o que tinha acontecido. Aí ela olhou para mim e falou assim: minha mãezinha não me esperou. A mãe dela tinha acabado de partir, ela estava indo para Sumaré. Nossa, bem próximo ao Dia das Mães. Para poder visitar a mãe dela, que estava hospitalizada, e a mãe não esperou. E ali naquele momento, a sobrinha dela estava tentando acalmar ela e não conseguia. E aquela mulher gritava, ela chorava desesperada, porque ela tinha acabado de receber a notícia. Foi um momento difícil. Naquele momento ali no ônibus, eu falo que ser terapeuta é uma missão de vida mesmo. Eu fiz o tratamento com ela, eu acolhi ela se despediu da mãe de forma correta, expliquei que a mamãe não pôde esperar ela, porque a mamãe tinha que partir. Então a gente tem que entender que o luto, ele é um ciclo que se encerra. E ali ela se acalmou, respirou, voltou ao normal e conseguiu chegar até o destino final tranquilamente. Até ela, a sobrinha dela me chamou depois para agradecer e perguntar o que eu tinha feito ali, que ela também não entendeu nada. Eu falei: não, eu sou terapeuta, tá aqui meu cartão, que ela precisar de suporte, você me chama. Então a gente tem que passar pelo luto da forma correta. Então nós temos que, podemos carregar esse sentimento de culpa, porque isso é que faz mal pra gente. Você sempre achar que você fez melhor, mas, gente, todo mundo cresce, nós temos a nossa família, nossos pais. Então, aquela correria do dia a dia, a gente acha, às vezes, que não deu a devida atenção, que poderia ter feito mais. Mas para você lembrar e você não sentir realmente esse peso da culpa, você precisa estar em paz com você mesmo. Você precisa lembrar da pessoa com todos os ensinamentos que ela te deu e continuar a sua missão de vida aqui na Terra, até mesmo porque quando se trata de mãe, você está aqui graças a ela, né? Então você tem que ter gratidão à mãe pela vida, ao pai pela vida, né? E isso vai fazer você lembrar da dor, do luto, mas você vai lembrar em paz. Você vai lembrar dos momentos felizes e bons. E nós temos um advento também de que quando se fala de mãe, a gente está falando de algo que simboliza toda a nossa estrutura emocional, né? Mesmo que inconscientemente, a gente acaba associando o pai à estrutura material, né? O super-herói, aquele que protege, que zela por nós, e a mãe é que acolhe. É claro, isso eu estou falando assim, famílias tradicionais, né, que tem a criação do pai e da mãe, quando não é substituído pela avó, pelo avô. Às vezes tem mãe que faz as duas funções, tem pai que faz as duas, enfim. Mas assim, geralmente a gente associa o pai a essa figura e a mãe a estrutura emocional. Aí a sensação que as pessoas têm é que perderam isso para sempre e que estão desamparadas no mundo, né? Elas esquecem dos ensinamentos, na verdade, né? A dor, ela paralisa a gente de uma forma que você esquece dos ensinamentos da sua mãe. E é isso que faz você se sentir sem braço, sem perna, né? Mas quando você tem uma sensação de missão cumprida dentro de você, eu dei o meu melhor,
eu entreguei o meu melhor, eu fiz tudo o que eu pude, que nem eu. Eu, Priscila, Fernanda, eu amo minha família, amo minha mãe, amo meu pai, faço tudo por eles. Então eu não consigo, tipo, ir num lugar e não levar minha mãe, até mesmo que você sabe da minha ligação com a minha mãe, né? Sim. Deixar ela forte e corajosa. Beijo, mãe, te amo. Mas assim, a gente se sente, fala, e agora? O que eu vou fazer? Com quem que eu vou conversar? Não, como que eu vou compartilhar? A minha avó tinha o hábito de ligar todos os dias de manhã ao mesmo horário. Então, eu tive que mudar até o toque do celular da minha mãe, quando a minha avó partiu, porque minha mãe achava que era minha avó ligando. Então, a gente precisa mudar um pouco a nossa rotina, para que você não sinta tanto a falta daquela pessoa. Então, quando a minha avó partiu, o que eu fiz? A gente reorganizou toda a casa, pintamos, fizemos uma reforma. Para quê? Para que naquele primeiro momento não causasse tanta dor. As pessoas têm mania de ficar guardando coisas. E você precisa se libertar daquele passado. Porque quando você não tratar esse luto ou as patologias que o luto faz você desenvolver, você vai ficar presa no passado. Então, o que nós fizemos? Pegamos todas as coisas da minha avó, as roupas, doamos tudo. Doamos, e os documentos, essas coisas a gente guardou lá numa mala, embaixo da cama, que é algo que a gente veja. Não é que a gente quer esquecer, mas a gente quer lembrar da forma correta, né? Então você tem que lembrar dos ensinamentos, você tem que lembrar do lado positivo. E as pessoas só lembram do lado negativo. É isso que faz trazer a dor. Então as pessoas postam fotos, por exemplo, o Dia das Mães. O que foi mais comum a gente ver nas redes sociais foi realmente as pessoas, se você estivesse aqui, luto, sabe? Eles veem isso, o luto, como uma forma triste, né? Mas porque elas estão ainda tristes, elas precisam resolver isso dentro delas, né? Essa tristeza, esse buraco, esse vazio dentro delas. Porque você tem que lembrar de uma forma feliz. O luto, ele tem um estágio, igual eu falei, para você passar por ele, que é um momento de dor, de tristeza, enfim. Geralmente, né, o pessoal fala que dura 3 meses essa etapa, né, até você se reorganizar, se reestruturar, para que você consiga, dali em diante, seguir a sua vida, a sua rotina normal, sem aquela pessoa. Tá. Ok, e pode durar até mais do que isso, dependendo de pessoa para pessoa, Sim, e não né? adianta, Edu, eu querer falar para você, olha, Edu, faz isso ou faz aquilo, porque cada pessoa é de um jeito. Eu falo que às vezes é melhor você só dar um abraço, acolher a pessoa ali, segurar a mão dela firme para ela não se sentir desamparada, do que você querer falar, meus sentimentos, sabe, tinha que ser, porque às vezes nem a gente sabe o que fala no momento do luto, né? Quando ele acaba de acontecer. Então eu falo que às vezes o meu silêncio é melhor, porque eu prefiro, qualquer coisa que eu falo vai fazer a pessoa se sentir mais mal ainda. Então eu prefiro às vezes só dar um abraço e falar, estou aqui. Em se tratando da alfaterapia, a pessoa que de repente está vivenciando a questão do luto ou sente que ficou parada no tempo devido ao luto, né? Que não conseguiu se refazer após aquela perda, né? Que perdeu o sentido ali, ela se perdeu dela mesma, né? E está desconectada. Como que a alfaterapia, então, pode ajudar? São algumas sessões? Como que seria? O luto, geralmente, a gente supera em uma sessão, tá? Porque faz com que a pessoa se despeça da forma correta. Faz com que a pessoa ali já peça o perdão. Então, em uma sessão, você já supera o luto. Porque ali é como se você se desprendesse daquilo que tá te deixando aquele peso nas costas. Então, ali você, que nem eu, naquele momento do ônibus, aquela senhora, eu fiz ela se despedir da forma correta, pedir perdão para a mãe, sabe? Às vezes a pessoa lembra de histórias que quer corrigir, coisas que está guardado no nosso subconsciente mesmo, né? Mas que vai impactar, não vai deixar a gente seguir a vida adiante. Então, a alfaterapia, ela faz você não desenvolver as outras patologias e você superar o luto de uma forma mais leve, como realmente tem que ser. Você aceitar aquilo não com dor, mas com alegria. Porque a pessoa cumpriu a missão de vida dela. Nos casos das pessoas que estão doentes, não estão mais sentindo dor, né? Então, mas a gente não consegue ver o lado bom, a gente vê só o lado ruim. E muitas vezes nós somos muito egoístas. É verdade. A gente quer que a pessoa dure, e não é só com pessoas, mãe, pai, parente e amigo, com bichos de estimação também. Sim. Então, assim, eu tinha uma cachorra, 19 anos, a Mel. A Mel tinha 3 patas, cega, com esquizofrenia e Alzheimer. Tadinha. Ela dormia, de hora em hora ela acordava. Eu já não tinha mais vida à noite.
há anos. Eu não sabia que ela dormia uma noite inteira, porque ela acordava a cada 2 horas. E nem ela mais vida, porque também não é viver, né? Só que assim. acontece que aí, inclusive, quando minha avó foi na minha casa, eu lembro até hoje. Ela foi no dia do aniversário do meu tio, em casa, e ela falou assim, filha, você precisa desapegar dessa cachorra. Porque ela não consegue partir, porque ela tem medo de você sofrer. Aí eu falei, ai, vou parar com isso. Ela falou, não, ela vai durar, Priscila, só até setembro. Então já vai se despedindo dela, isso era em fevereiro. Minha avó faleceu 1 mês depois. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Será que o que minha avó falou foi verdade? Aí eu comecei a entrar em parafuso, porque é um cachorro. Sim. Né? Inclusive, o Nagai tratou esses dias uma mulher que foi um periquito. O periquito que partiu. Animalzinho de estimação Animalzinho não tem jeito, de estimação né? não tem jeito. A gente ama incondicionalmente, mas a gente passa um luto com isso. E aprender a lidar com isso. É como você disse, olhar para as coisas boas e entender que o ciclo fechou. Então, né? a minha cachorra não partia, já estava ali sofrendo por não querer ver eu sofrer, porque eu era egoísta. Eu fazia de tudo para deixar ela viva. E às vezes eles lutam para ficar justamente por entender que a gente não vai saber lidar com a partida. Aí o que a minha mãe fez? A minha mãe comprou uma outra cachorrinha. E aí fez, inclusive, que a Mel, né, com base nessa história, fez com que a Mel vivesse ainda até fevereiro do ano seguinte. Ainda ficou mais um pouco. Ainda ficou um pouco, mas aí quem sentiu foi a Zara, a minha cachorrinha, quando a Mel partiu. Aí a Zara ficou mal. Então os animais também sofrem com o luto, gente. Inclusive, quando alguém da família falecer, é importante levar um animalzinho no velório, porque ele vai ficar sempre esperando aquela pessoa voltar. Entende? Ele não viu, então ele não sabe que aquela pessoa partiu. Então os animais também sofrem com o luto. Gente, eu vou deixar já os contatos da Priscila Fernanda, porque você que está vivenciando uma situação como essa ou conhece alguém que esteja, a alfa-terapia pode ajudar. E como você falou, são casos que na maioria das vezes se resolvem em uma sessão. Pode-se fazer presencial, mas também à distância, sem problema algum. Dá certo igual, né, Pri? Sim. Ó, o WhatsApp é esse aqui, 11 9 77 34 80 83. Então, repetindo, 11 9 77 34 8083. Siga também a Priscila pelo Instagram, @trilogia de cura. Agora, a alfa-terapia trata muitas coisas. Nós falamos do luto e de tudo aquilo que é desencadeado a partir do luto, depressão, bloqueios diversos, mas tudo, né? A gente trata também ansiedade com a alfa-terapia. Dores crônicas, então assim, tudo. Pânico, medo, fobia, são tantas patologias que a alfa-terapia trata que a gente desenvolve sem saber o porquê nós desenvolvemos isso. Só na alfa-terapia em que você consegue realmente ter esse diagnóstico preciso e se libertar. Entende? Eu falo que para mim a alfa-terapia foi um processo de libertação, porque eu tinha problema com cheiro, com insônia, depressão, ansiedade, compulsão alimentar. Então, assim, eram tantas coisas que eu mesma tratei que eu decidi ser terapeuta. Ou seja, testou e aprovou, né? Eu testei e aprovei. Eu falo que eu sou meu melhor exemplo para isso, né? Legal. Gente, eu tenho um vídeo aqui, né, de uma pessoa que também fez uma sessão de alfa-terapia com o professor Nagai, a Alessandra Fadel. Depois ela virou doutora, né, a Alessandra, porque ela ficava nervosa para os estudos, para a prova da OAB, que é um momento tão difícil, né? E a gente esquece tudo, porque assim, não oxigena o cérebro e a gente fica nervoso, ansioso e faz você esquecer tudo. Agora, mas não é só na prova da OAB, mas até na escola normal, com os adolescentes, concurso. Tudo. E aí você fica nervoso, depois você fala, nossa, a resposta era aquela. Eu sabia. Pois é. Vamos dar uma olhadinha no depoimento. Pode rodar, por favor. Eu pro professor Nagai. Falei que eu gostaria de estar fazendo a terapia, da alfa-terapia, com o problema do sono e estava com outro problema também, né? Porque com relação ao direito, todos sabem que para exercer a profissão de advogada, nós temos que realizar a prova. E apesar de muito estudo, não estava conseguindo realizar a prova, né? Então, passar na prova. Passar na prova, né? Ou seja, ser aprovada, ter a aprovação. Fizemos várias sessões de alfa-terapia. Na última sessão, ele vai confiante para a prova, com muita alegria, vai dar tudo certo. E realmente deu muito certo.
Então, hoje agradeço muito o professor Nagai, que se hoje eu sou advogada e da parte do direito, ele muito contribuiu para isso. Legal. Legal, parabéns, é isso aí. É que na verdade, quando você faz a alfaterapia, você mantém a calma, a tranquilidade, né? E aí no dia da prova você vai manter a calma e a tranquilidade, vai poder lembrar melhor de tudo que você já estudou. É isso aí. É isso aí, ó. E no vídeo estavam os contatos também do professor Nagai. Siga ele no Instagram, Nagai Terapeuta. O WhatsApp é o 19992881139. E o canal no YouTube dele é Professor Nagai. Aliás, vai ter curso, né, de alfaterapia com você e o Nagai? Vamos ter curso domingo, gente, aqui em São Paulo, presencial. Lembra que eu falei sobre as 3 vagas lá na semana passada, gratuita, para quem quisesse conhecer a alfaterapia e saber sobre o que é isso? Nós preenchemos todas as vagas, mas o Nagai deixou mais uma vaga comigo aqui, porque ele não pôde vir hoje. E ele falou assim, Priscila, mais uma vaga, vai. Para quem estiver assistindo hoje, me chamar aqui no WhatsApp, pode ganhar essa vaga para participar do curso gratuitamente, das 8 às 10 da manhã. E aí você vai conhecer os benefícios da alfaterapia, tá? Então, entre em contato com a Priscila, ela vai sortear uma das pessoas que entrarem em contato pelo WhatsApp, tá? O WhatsApp dela que é o 11 977 34 8083. Manda mensagem agora falando, eu quero aprender alfaterapia, e aí ela vai sortear, quem sabe nesse domingo você vai estar com ela e com o professor Nagai aprendendo, né? E aprendendo na prática, né, Na prática, e para você que realmente não só quer ser terapeuta, mas eu falo que esse curso, ele serve para autoconhecimento, né? Eu comecei para me tratar. Então, você que quiser se inscrever no curso também, a gente ainda tem 3 vagas disponíveis. Tá. Então, pode me chamar. O curso é das 8 da manhã até as 8 da noite. Ótimo. Aí a gente faz uma pausa, mas assim, é um conteúdo muito bom. Ali você se trata, ali você entende tudo, né? E já sai com uma nova profissão se você quiser ser terapeuta. Coisa boa. Pessoal, hoje estamos falando do luto e a gente abriu o nosso bate-papo falando sobre como a gente está despreparado para lidar com isso. E lá o pessoal no Oriente lida de outra forma, né, Pri? Eles lidam de outra forma. Tem até uma historinha bem bonitinha, né? Que existia um vilarejo e uma senhora tinha ali o seu único filho, estava por volta ali de 1 ano de idade, inclusive essa criança, e ela veio a falecer. E essa senhora pegou a criança no colo, saiu desesperada com ela, pedindo ajuda para as pessoas, o que ela fazia para ressuscitar o filho dela, porque ela era a única coisa que ela tinha na vida, era aquele filho. E aí disse que o senhor falou assim para ela, olha, lá no morro, no topo do morro tem um Buda. Leva até ele, porque só ele pode resolver. Porque é ele que sabe de tudo. E ele pode, talvez, trazer a vida do seu filho de volta, curá-lo, enfim. E essa senhora foi com a criança até lá, o Buda. Chegando lá, o Buda falou assim, olha, ela desesperada, olha, meu filho faleceu, me ajuda, me ajuda. Ele falou, eu te ajudo, mas antes você precisa fazer uma coisa. Você vai até o vilarejo encontrar uma casa que tenha um pé de mostarda e uma pessoa, e essa família que é dessa casa, ela não pode ter ninguém que veio a falecer. Não pode. E essa senhora desceu e ela foi batendo de porta em porta, de porta em porta. Gente, você tem um pé de mostarda aí? Tenho. Ai, ela entrava. Mas alguém nessa família aqui faleceu? Faleceu. Nossa, minha filha, meu tio, meu avô, minha mãe. E ela ia de porta em porta. Ela achava até os pés de semente, mas nenhuma casa ela tinha o segundo item que o Buda pediu para ela. Então ela já tinha batido em todas as portas e ela subiu, cansada até depois de ter feito isso, falou com o Buda que ela não achou nenhuma casa que uma pessoa não tivesse perdido alguém para o outro plano. E aí o Buda foi e explicou para ela. Então agora você entendeu que faz parte da vida morrer? E isso traz uma história, uma reflexão para a gente, né? É normal todos passarem por esse processo, mas a gente não consegue enxergar isso, né? A gente não está preparado, como você mesmo falou, né? E ali ela conseguiu entender que o Buda não podia ressuscitar o filho dela. Sabedoria, né, do pessoal do Oriente, do budismo é incrível, né? Traz pra gente
um conforto, né, e um entendimento das As culturas, coisas. assim, fora do nosso país são muito diferentes. A minha cunhada, por exemplo, mora no Canadá e ela postou até algo interessante, que lá as escolas, elas não fazem Dia das Mães. Uhum. Por quê? Por conta da inclusão. Porque às vezes a mãe é pai, às vezes o pai é mãe e às vezes não tem mãe. Então, por conta de inclusão, tem muitas escolas que não comemoram o Dia das Mães. Não fazem aquela festinha. Porque tem famílias que fogem, né, dessa forma Sim, tradicional. ou tem duas mães, ou tem dois exato. pais. Então, assim, por questão de inclusão, várias escolas lá não comemoram e não fazem festinha de Dia das Mães e Dia dos Pais. Interessante. É fora do nosso país isso, né? Pri, obrigado Eu pela que vinda, agradeço, viu? Edu, mais uma vez a oportunidade. Gente, Priscila Fernanda tá aqui com a gente, viu? Toda terça-feira falando sobre a alfaterapia, mas marca o atendimento que nada como uma sessão para poder ajudar você, né? Focada em te apoiar. Eu vou para um rápido intervalo, já já tem astrologia aqui no programa, a gente já volta.